O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui tem muito grave e médio, está faltando agudo neste microfone especificamente. Perceberam? Meus filhos, voltamos ao ritmo do tempo comum. No domingo passado celebramos a festa do batismo do Senhor, que é um encerramento da missão de João Batista e, portanto, também encerramento do Antigo Testamento, e começa-se oficialmente a palavra de Deus encarnada a já manifestar as realidades do Novo Testamento. Hoje vimos o testemunho de São João Batista, embora durante este ano litúrgico a predominância seja do Evangelho de São Mateus. A Igreja quis, neste domingo, primeiro dentro do tempo comum, fazer uma introdução sobre quem é Jesus e o que ele vem realizar nesta terra. A figura do Cordeiro, porque João Batista começa hoje apontando Jesus e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o povo de Israel, a figura do Cordeiro era conhecida de duas formas. Primeiro, o Cordeiro do sacrifício em si. Lembrem que quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac como seu único filho, no momento exato Deus interviu para dar uma lição a Abraão e a seus descendentes que não lhe agradava sacrifício humano. Então providenciou um cordeiro. Quando foi tirar o povo do Egito, pediu que fosse sacrificado um cordeiro, e não um cordeiro qualquer, sem mancha, nem defeito, sem ossos quebrados e assim por diante. Era o sangue que deveria derramar. Para que o povo tivesse a garantia do seu perdão uma vez por ano, depois que, como eu falei no domingo passado, depois de confessar os pecados com a mão na cabeça do bode, que era levado para Azazel, um demônio do deserto, eles iam oferecer o sacrifício e aquele sangue era aspergido sobre o povo como sinal de que Deus havia perdoado o pecado. O sacrifício, minha gente, é uma linguagem simbólica, onde se faz um pacto com Deus, e ao sacrificar a vítima, é quase como dizer que isto que aconteceu com a vítima do sacrifício aconteça comigo se eu não for fiel à promessa que acabei de fazer. Você dá a sua palavra. Com o sacrifício e o sangue aspergido, eu assumo, como dizer assim, a morte e a desgraça, digamos assim, a destruição da vítima eu assumo para mim, porque sei que minhas maldades e pecados mereceram aquilo. O sangue da vítima aspergido significava que também da parte de Deus que aceitava aquele sacrifício como expiação do pecado. Então, quando São João Batista aponta para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali já está dizendo que em Cristo
a realidade já começa a acontecer e será definitiva. Ou seja, uma vez que ele der o seu sangue na cruz, acaba o sentido de oferecer sacrifícios de animais, derramando sangue literalmente para Deus. Ele veio prestar o culto perfeito, cessar com todo o culto que exige derramamento de sangue, como se a divindade estivesse constantemente fazendo biquinho com raiva, querendo nos destruir. Porque na religião dos pagãos, o sacrifício era oferecido para aplacar os deuses. Eu sei que quando fala a palavra aplacar, o povo pensa logo botar uma placa, não é isso? A palavra se parece. Aplacar significa acalmar, deixar eles bonzinhos, fazer com que eles não fiquem mais raivosos conosco. Aí se oferecia o sacrifício. Você já deve ter visto até em filmes para criança, por exemplo, se falar de sacrifício. Eu já assisti vários desenhos animados onde a ideia do sacrifício aparecia. Uma tribo ia lá no vulcão, jogava uma coisa lá dentro, que era para que o vulcão ficasse mansinho e não fizesse BUM! E acabasse com todo mundo na aldeia. Já vi isso até em filme para criança, vocês já devem ter visto também. Até no filme A Era do Gelo aparece. Lembra do Sid, que vai, eu sou o máximo, mas eles vão, na verdade, jogá-lo dentro do vulcão em sacrifício. Eu acho aquilo engraçado. Então, para vocês terem ideia, a ideia do sacrifício presente em praticamente todas as religiões é essa: aplacar a ira da divindade. No caso da religião revelada, não era esse o sentido, era o sentido de um compromisso. O sacrifício é uma forma de dizermos um para o outro que isso que aconteceu com a vítima aconteça comigo se eu não for fiel à aliança. Então, se no antigo era o cordeiro, literalmente um carneiro, um filho de ovelha macho, de 1 ano e sem defeito, que era sangrado em cima do altar. E uma vez por ano aquele sangue era recolhido e aspergido como forma de que Deus acolhia a penitência e o arrependimento do povo e o perdoava. Cristo veio cancelar o tempo da preparação e veio inaugurar o tempo da realidade, onde não haverá mais necessidade de trazer um carneiro aqui em cima e matá-lo na frente de todo mundo. Então este é o significado primeiro do que São João Batista disse ao apontar Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para oferecer a Deus o culto perfeito, para cancelar tudo aquilo que era apenas sombra e preparação, para nos mostrar a realidade de quem é Deus e de como Deus deseja ser conhecido, amado e servido. A segunda figura do Cordeiro lembra também a profecia de Isaías, que fala de um servo de Deus. Nós vimos hoje um trecho do segundo canto do servo das profecias de Isaías. Tu és o meu servo em quem serei glorificado. Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó. E não basta restaurar as tribos de Jacó, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Quando a gente vê que Israel se fechou, achando quase que Deus era propriedade quase exclusiva somente deles, e não levou o conhecimento do verdadeiro Deus ao resto do mundo, a única forma da gente entender essa profecia do Antigo Testamento é ter diante dos olhos nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nosso Senhor Jesus Cristo com sua obra por completo, a gente não vai entender nunca os cânticos do servo da profecia de Isaías. E este mesmo servo, mais adiante, em outra passagem de Isaías, vai ser dito sobre ele que ele será levado como um cordeiro é levado ao matadouro, para dar uma vida, para cujas feridas vão nos curar e assim por diante. Então, quando João Batista aponta para Jesus, dizendo Cordeiro de Deus, está dizendo que a realidade que vai acabar com os sacrifícios antigos chegou. Aquele servo que tomará sobre si as nossas dores e transgressões,
para nos libertar delas, chegou e está ali. Foi para isso que o Filho de Deus desceu à terra. É assim que se inaugura a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos dar a graça e a paz, como disse a carta de São Paulo aos Coríntios, cuja saudação foi a mesma que usamos hoje no começo da missa. Ou vocês não perceberam? Na hora da leitura, não lembraram o que eu disse logo depois do nome do Pai, como diz o povo? Veja bem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo São Paulo vai dizer: para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Foi a mesma saudação do começo da missa. Vamos abrir um parênteses, curiosidades litúrgicas. Se vocês não sabem, quase todas as orações que nós fazemos na missa são textos da Sagrada Escritura. Quase todas as orações, quase todo o rito da missa são textos da Sagrada Escritura, que foram juntados formando uma oração do começo ao fim. Algumas décadas atrás, um pastor protestante batista norte-americano chamado Alex Jones, vocês nunca escutam essas histórias, né? Mas vão começar a escutar comigo, viu? Teve um pastor protestante norte-americano chamado Alex Jones, que começou a estudar um pouco mais sobre o que os protestantes chamam de cristianismo primitivo. À medida que ele ia estudando mais e adaptando o que descobria ao culto dele, cada vez mais a sua congregação batista parecia uma igreja católica. Foi quando ele teve a ideia de querer pegar trechos da Escritura e formatar um culto, digamos assim, ter um formato de culto onde fosse todo Bíblia, do começo ao fim. Aí quando ele estava juntando uns textos, um amigo disse: mas espera aí, eu já ouvi isso aqui, em algum lugar. Onde? Aí ele olhou meio desconfiado e disse assim: na Igreja Católica. Foi quando ele teve a curiosidade de ir numa livraria católica e folhear um missal romano, o que a gente usa para missa. E ficou encantado, porque era a Sagrada Escritura do começo ao fim, cheio. Ele se converteu, viu? Ele e mais de 90% do rebanho protestante que ele guiava e dava, sei lá, suas pregações, seu ministério, como os protestantes costumam chamar da sua ministração. São umas palavras um pouco estranhas para nós, para os ouvidos católicos, mas assim que ele chama. Seu serviço, seu ministério. Ele e a igreja toda se converteu, hoje são católicos, viu? Ele foi inclusive ordenado diácono. Olha que beleza. É bom que a gente comece a saber dessas histórias, porque a gente já está saturado de ouvir de gente ignorante. Católico, depois que conhece a Bíblia, um pouco de Bíblia, vira evangélico. Já ouviram isso? O católico que conheça um pouco de Bíblia vira evangélico. Pois eu vou dizer assim, que o evangélico que conhecer toda a Bíblia volta a ser católico. Isso é um fato. Isso é um fato, tem acontecido com muita frequência. Então, só para vocês entenderem, o culto que prestamos, o nosso missal, quase todo trechos da Sagrada Escritura. Um deles tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a saudação que usamos na missa de hoje. Cristo veio para nos dar a graça, a vida de Deus. É esse o sentido que São Paulo dá à palavra charis, em grego, graça. E a paz. São, digamos assim, duas expressões que unem o mundo grego e o mundo hebreu. Geralmente os gregos, nas saudações mais solenes, saudavam as pessoas com here, que é a graça esteja com você. Já os hebreus saúdam com shalom. Shalom Aleichem, é assim que é dito, que a paz esteja com você. E o outro respondia, Aleichem Shalom, que a paz esteja conosco.
a graça e a paz, que a partir daí de Jesus Cristo vão adquirir sentidos plenos, grandes. A graça não é apenas aquilo que agrada, ou que é dado simplesmente gratuitamente, mas a graça se torna significado daquela própria vida que Deus tem e nos deseja comunicar e nos comunica através do seu Filho Jesus Cristo. Não é à toa que esse sentido já se esboça no início do Evangelho de João, quando ele diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça nos vem através de Jesus Cristo. E a paz, fruto de um sacrifício dado por um homem que é Deus ao mesmo tempo e que cessa a necessidade de que o ser humano derrame sangue para apaziguar a sua divindade, para aplacar a ira de Deus. Não é mais necessário. Deus nos ofereceu a paz quando Ele próprio, numa natureza como a nossa, derrama o seu sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para isso que o Cristo veio ao mundo, meus filhos, para nos dar a graça, nos fazer santos, para nos dar a paz, fazer com que o nosso culto com Deus já seja a plenitude da paz, sem necessidade mais de derramamento de sangue, de qualquer sacrifício, de qualquer animal ou de qualquer pessoa mais, porque Ele assume para si todo o peso dessa paz que é refeita. Aí acontece a verdadeira religião, naquele sentido do que eu já disse não faz muitos dias. Se o professor ou a professora de ensino religioso diz que religião é do latim religare, o esforço humano que procura religar com Deus, mas, convenhamos, nunca vai conseguir religar. Deus toma a iniciativa e vem até nós, revela-se e oferece, numa carne como a nossa, o culto perfeito e torna possível o religar-se. Portanto, meus filhos, a verdadeira religião, quem faz é Deus, não sou eu, nem você. De nossa parte é crer, aceitar, acolher, abraçar, corresponder à aliança, uma vez que Ele se comprometeu conosco e só espera o nosso compromisso com Ele. Assim, a salvação que dá pleno sentido à nossa existência se torna realidade. Que para muita gente de hoje em dia, ateu ou ateísta ou materialista, salvação eles não têm interesse, porque acham que a vida que vale a pena é a vida que tem acesso a todas as benesses que este mundo possa dar, sejam elas no sentido material, seja ela no sentido sensorial, seja ela no sentido social, ter, poder, prazer. Sempre aquelas velhas tentações do deserto vão reaparecer. O mundo tenta fazer isso. E o que é triste é notar que às vezes muita gente que vem à igreja, que escuta o evangelho, que tem a oportunidade de ter uma vida plena de sentido, prefere ir na onda desses que prometem uma vida neste mundo com todas as benesses, inclusive usando o nome de Deus como desculpa. Onde se idolatra o próprio ego, onde se idolatra o dinheiro, onde se idolatra o ouro e a prata. Não porque se fez uma imagem de ouro e de prata, mas porque se usa os bens deste mundo para pensar no próprio prazer. E a eternidade é desleixada, a eternidade é esquecida. Aquele doar-se por amor a Deus e ao próximo é esquecido. Aquele servir a Cristo nos mais pobres é esquecido. Quantas passagens do Evangelho são jogadas no lixo, vão pelo ralo, porque muita gente só pensa no próprio umbigo. Pensam em salvar-se e acabam se perdendo, conforme o próprio Jesus vai dizer em outra ocasião. Quem procurar salvar a sua vida, em que sentido? Em procurar ter tudo que o mundo possa oferecer para uma vida boa, este vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por causa de quem? Daquele que desceu do céu para dar a vida, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que está presente nos mais pobres e sempre passa por nós. E se não estivermos atentos, haveremos de perder a oportunidade. Quando Cristo passou por João Batista, ele não deixou de dizer e de dar o seu testemunho. Eu vi o Espírito descer sobre ele, ele é o Cordeiro de Deus, sigam ele.
eu não tenho mais sentido daqui para frente. Entende a coisa como é? Ou estou falando grego demais no dia de hoje? Então, meus filhos, entendamos, a verdadeira religião quem faz é Deus. Uma vez que Ele vem, oferece o sacrifício e nos dá a verdadeira paz, temos sim oportunidade de, enquanto passamos neste mundo, ter uma vida plena de sentido, somente no amor a Ele e no amor ao próximo, ou poderíamos até dizer, no amor a Ele através do próximo a quem amamos, sim, a nossa vida encontra salvação, não estará perdida e estará já vivendo antecipadamente aquilo que é próprio da eternidade, porque o amor é eterno. A esperança passa, uma vez que alcançarmos o que queremos de Deus. A fé passa, uma vez que já o veremos face a face, sem precisar mais, digamos assim, que alguém nos dê testemunho, nos indique ou nos ensine. Já o conheceremos tal como Ele é, mas o amor permanecerá para sempre. E quem esquecer disso terá perdido a vida. Achou que está salvo, porque teve as benesses do mundo, mas vai bater o desespero, e principalmente na hora de sua própria morte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe, uma vez que o Cristo revelou, que João Batista testemunhou, qual é a verdadeira religião, como ele deseja ser conhecido, como ele deseja ser amado, como ele deseja ser cultuado. Não vamos procurar em outros lugares com a desculpa de Deus, procurar apenas o nosso próprio umbigo, como diria um amigo meu de Itabaiana, ô fiura. É uma fiura, né? Quando a gente sabe da verdade e faz de conta que não sabe de nada. É uma fiura, né? Quando a gente sabe por que é que Jesus veio a este mundo e a gente usa o nome de Jesus para conseguir coisas que Jesus não prometeu. É uma fiura, né? Não faça, como diz os italianos, não facciamo brutta figura. Traduzindo, não faça fiura, pelo amor de Deus, seja mais esperto. Então, que nosso Senhor, com a sua graça e com a sua paz, nos alcance, transforme o nosso coração e nos capacite para ser também sinais dele neste mundo, para que, quem sabe, através do nosso testemunho, outros mais encontrem o Senhor, luz para os seus passos, lâmpada para o seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.